Em São Paulo, atualmente, as sacolas feitas com plástico biodegradável podem ser oferecidas aos clientes desde que sejam pagas. Depois do uso para as compras, elas são usadas para a separação do lixo conforme as cores. A verde serve para os resíduos secos, a cinza para o lixo domiciliar orgânico. Pois é, mas no começo do mês, a Câmara Municipal aprovou em primeiro turno um projeto de lei que proíbe de vez o uso de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais aqui em São Paulo, mesmo aquelas que são vendidas. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, está com a gente o engenheiro ambiental Jean Lisboa. Jean, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem, prazer em recebê-lo para a gente falar a respeito desse tema, que é sempre tão controverso, né? Afinal de contas, as sacolas plásticas, elas às vezes facilitam a nossa vida, mas o prejuízo que elas causam acaba sendo muito maior, né? Com certeza. Bom dia, Alberto. Bom dia, Tainá. É um prazer aí estar com vocês. Realmente foi uma pauta aí bem comentada sobre essa paralisação aí do comércio e da distribuição de sacolas plásticas. E o que você nos diz, assim, você acha que realmente tem que, as medidas precisam ser tomadas para que se encerre o uso de sacola plástica no Brasil, assim como a gente já vê acontecer em outros países do mundo? Com certeza. Ambientalmente falando, atualmente com essa lei que a gente tem, que ela está em vigor ainda, ela tem um retorno super bom. Só com essa distribuição, sem ser com a paralisação total, a gente já tem uma redução no volume dos aterros. Então, segundo a APAS, que é a Associação de Supermercados, 80% desse volume de sacolas plásticas que seriam distribuídas e não foram, isso gera um impacto de 27 mil toneladas de sacolas que não foram para aterros no ano. Então, assim, ambientalmente falando, não tem como a gente mensurar, né, qual será o impacto, né, positivo com erradicar, né, essas sacolas plásticas, mas com certeza você consegue ver só por essa distribuição dessa lei que a gente tem, né? Então imagina com paralisar tudo, né? Não ter mais essa comercialização. Jean, e o que muda, né, na nossa vida, o que muda em tudo, no comércio, em tudo, se essa lei passar a entrar em vigor, né, se ela for aprovada? Aprovada e sancionada, né? Tem que ser aprovada, né, em segundo turno e tem que ser sancionada pelo prefeito. O que vai mudar no dia a dia da gente, por exemplo? Isso. Na verdade, a gente deveria já ter isso em mente, né? Utilizar as sacolas de pano, as eco bags, né? Que foi muito comentada, e não utilizar as sacolas, né? Mesmo só elas sendo distribuídas e pagas. Então, teria que ser mais ou menos o que a gente já faz agora com essa conscientização, né? Deveria ter uma vida normal e continuar usando caixa de papelão, utilizar o que você puder, na verdade, reutilizar uma sacola de pano, uma eco bag, e a única diferença é que a gente não vai conseguir mais comprar, né? Não vai ter essa facilidade. Então, a gente vai ser meio que obrigado, né? Então, até tem vão ter muitas audiências aí ao longo desse semestre para discutir alguns desses casos, né? Por exemplo, se a pessoa chegar lá e não tiver, o que ela vai fazer? Ela vai ter que levar na mão, ou como que vai ser isso, né? A população que não tem condições, se a prefeitura vai liberar. Então, tem uma série de outras questões, né, não ambientais, falando que vão ter que ser repensadas aí nessas audiências, mas, assim, ambientalmente falando, é aquilo que a gente já conversou, falando sobre reutilizar, reciclar, repensar em tudo que você faz. Pois é, porque as sacolas plásticas, ainda que essas tidas biodegradáveis ou anunciadas como biodegradáveis, elas não são tão biodegradáveis assim, né? Eu queria que você explicasse isso pra gente. Não, realmente, essas sacolas que a gente tem agora no supermercado, que vocês já falaram da cinza e da verde, elas são biodegradáveis, mas em partes. Elas têm 52%, né, do material reciclado, e esses 52% realmente são bons, mas os outros 48% não. Então, por isso que
que todo mundo acha que elas são biodegradáveis, então ok, pode descartar. Não. Se ela for 100% biodegradável, ela com certeza ela vai demorar, se eu não me engano, 180 dias para se decompor. Então é muito menos do que 100 anos, 50 anos. Então, quanto mais essa proporção de material reciclado tiver na sacola, menor será o tempo de biodegradação desse produto. O ideal seria a gente pensar em ou reutilizar, né, as ecobags ou sacolas de pano, ou voltar para os sacos de papel, por exemplo. De tecido, aqueles... Isso. Todo mundo está falando isso também das sacolas de papel, porque os supermercados também ficam preocupados, né? Como que vai ser, porque muita gente vai a pé, não tem como levar, e para disponibilizar de papel. Só que uma dessas questões é realmente a gente não utilizar as de papel, porque a gente vai estar mudando de um foco indo para outro, né? Porque você fazer sacolas de papel tem a reciclagem, tudo, ok? Mas assim, e as que não forem recicladas com papel reciclado? Vão ser utilizados de árvores. Então, tem uma série de questões que, assim, realmente foi uma lei que, se for aprovada, realmente é muito boa, mas tem que vir junto com a conscientização de todo mundo, né? Porque não adianta a gente eliminar o plástico e aumentar a produção de papel, por exemplo, né? Então tem que estar andando de acordo com tudo, né? Uhum. Mas mesmo com essa alteração que nós tivemos, né? Hoje você compra sacola plástica, hoje você já tem alguns caminhos que já dificulta ali você adquirir esse conteúdo. Isso já diminuiu um pouquinho? Já reduziu a produção de lixo? Como é que está o nosso cenário hoje? Como é que a gente analisa? No papel da reciclagem, ele está muito fraco, assim. Em São Paulo, a gente tem uma produção diária de 7 toneladas de resíduos, né? Não só de plástico, que não tem uma conta assim fixa, né? Mas diária de 7 toneladas de resíduos. Dessas 7 toneladas, apenas 2% é reciclado. Então, a gente está muito, muito, muito baixo, né? Sem contar que tem plástico, tem metal, tem vidro, vários resíduos podem ser reutilizados, né? E eles não são reciclados. A lei que a gente tem agora, ela com certeza diminuiu bastante esse volume, esse descarte, como eu tinha dito anteriormente, né? Deixaram de ir para aterros 27 mil toneladas de sacolas plásticas, né? Então, vai mais da gente, né? Da nossa conscientização. De 1/3 das embalagens que são produzidas em São Paulo, que nessa lei ela é só para a capital. 1/3 dessas embalagens elas são reutilizadas. Então quer dizer que 2/3 de todas as embalagens que a gente utiliza, a gente já descarta. Então também é um número baixo, né? Porque a gente pode usar essas próprias sacolas, as pessoas descartam, elas não sabem que um é para orgânico, um é para reciclado, ou pegar essa mesma sacola e ir para o supermercado. Eu, pelo menos, nunca vi alguma pessoa indo com essa própria sacola verde ou cinza de novo no supermercado. Então, parte mais da nossa conscientização, né, de mudar, e só vai ser um passo a mais para não ter na mão essa facilidade, né? Ambientalmente falando, é uma maravilha, né? Sendo que as pessoas se conscientizem que não adianta você pegar uma sacola de papel, chegar e rasgar e jogar fora. Ou uma eco bag, rasgou, jogou fora. Não, tentar reutilizar, repensar e a gente andando assim, realmente a gente vai conseguir ajudar e melhorar o nosso meio ambiente. Você falou uma palavrinha que eu acho que é a palavra-chave, né? Que é conscientização, né? Falta muito trabalho de conscientização ainda, na sua opinião? Faltam campanhas? O que falta para a gente conseguir chegar no mesmo nível de consciência, por exemplo, de utilização de sacolas de outros países em que é muito natural, as pessoas já vão para os supermercados com as suas sacolas retornáveis? Você acha que é uma questão de tempo ou é uma questão de hábito ou é uma questão de campanha, por exemplo? Eu acho que é um conjunto, viu, Roberto? Porque mudou bastante. Realmente, assim, essa conversa que a gente está tendo nem tinha, né? Então é importante
ter essa conversa, esse diálogo, porque realmente tem pessoas que não sabem, não entrou, não é um hábito da nossa vida ter. Então, eu acho que é um conjunto de conscientizar, de ter propostas da prefeitura que nem está tendo aqui, ou do estado, né, que essa da lei é só aqui da capital, mas as pessoas verem que está dando certo, planejar em outros estados. Então, uma série de passos que a gente estamos dando pequenos, mas que com certeza no futuro a tendência é que melhore demais, porque, por exemplo, antes a sacola era distribuída aleatório, né? Pode ser 10, 15, 50. Hoje não, você tem que pagar, então já dói um pouco no bolso, né? E isso depende bastante da pessoa, ela vai se conscientizar que, não vou comprar então mais 10, eu não vou pegar 10, vou pegar duas, né? Porque tá doendo no bolso. Então, eu acho que assim, a união de todo mundo, de empresas, favorecendo uma logística reversa. Essa logística reversa resumindo, né, é que o produto que você compra, ela volta direto pro produtor. Então, ela não acaba num aterro, não acaba em um local que você não quer. Então, com a logística reversa, que está sendo muito comentada, também já está ajudando. Então, são várias campanhas que você ouve aqui, usa uma eco bag, faz essa logística reversa. Então, várias campanhazinhas e a sua conscientização e o diálogo, né, a conversa com seus filhos, as gerações que estão vindo, é muito importante. Então, elas aprendendo, você falando para o seu filho pequenininho, ele já vai começar a fazer, o filho dele já vai fazer. Então, eu acho que já está melhorando e caminhando para um cenário muito melhor, muito melhor do que a gente tinha. Uhum. Hoje a questão é que muitos ainda têm aquele pensamento das sacolas plásticas como utilização para os lixinhos, né? Os lixinhos para descartes de embalagens plásticas. Então, é plástico dentro do plástico que será descartado logo mais. E que, às vezes, não vai ter o destino certo, né? Como a gente vê ainda acontecendo. Jean, gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, final mesmo, de conscientização, para quem está nos assistindo, como que você vê, né, os próximos passos aí, qual a expectativa, ainda mais um ano começando, e como você imagina aí para nós, né, consumidores e nossa consciência aí para esse novo ano, a partir de agora. A mensagem que eu deixo aí é a palavra conscientização, né? Não tem como a gente fugir disso, né? E dialogar, conversar, mesmo que essa lei não entre em vigor, vai da nossa consciência, né? Por exemplo, lá vence, os estabelecimentos vence a sacola, mas a gente levando a nossa eco bag, não tem problema distribuir ou vender, não seria o problema, né? Então não teria que ter uma lei que entrasse em vigor para a gente discutir. Não, se todo mundo se conscientizasse e vou levar a minha eco bag, não teria esse problema, né? Mas a mensagem que eu deixo é essa: vamos nos conscientizar, dialogar e conversar que o nosso objetivo a gente vai conquistar e ambientalmente falando, vamos melhorar bastante aí o nosso meio ambiente. Com certeza. Deixa pra gente os seus contatos, por favor. Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, enfim, quem quiser conversar mais também, né, a respeito de conscientização, de meio ambiente. Com certeza. Eu vou pegar aqui, eu tenho uma empresa, né, que chama 7Go Consultoria, e eu tenho aqui o telefone que é 941792995. Então, se alguém quiser entrar em contato, já está aqui embaixo, né? Bacana, 7Go Consultoria. A gente consegue conversar e discutir mais, né, sobre o assunto. E também, de repente precisa de uma consultoria sobre meio ambiente, né? Pode procurar o Jean. 7Go Consultoria é 11 94179 2995. Jean, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Boa semana para você. Fico muito feliz. Muito obrigado, Tainá, Roberto. Boa semana para nós.